Olá, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e questões da semana 1 e 2 do PET 3 de vocês. Venham comigo! Nessa primeira semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da dissertação argumentativa. Para escrever uma boa dissertação, basta inspiração? Claro que não, né, pessoal? A prova da redação do Enem exige de você a produção de um texto em prosa, ou seja, ele vai ser dividido em parágrafos e linhas do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, você vai falar sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados vão se relacionar às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade, ou seja, é um resumo de tudo que você aprendeu durante a educação básica. Nessa redação, você deverá defender uma tese, que é uma opinião a respeito do tema proposto, um posicionamento, é uma afirmação acerca do tema que foi proposto. E essa afirmação vai ser apoiada ou sustentada em argumentos consistentes, em razões, e essas razões são estruturadas com coerência, com lógica e coesão, a partir do uso de elementos que sirvam de ligação para os parágrafos, parágrafos, linhas, etc. Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa, e você também deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema que foi discutido no desenvolvimento do texto. E essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Isso que eu acabei de falar para vocês está no Manual do Enem de 2018. Vejamos então as partes constituintes de uma dissertação. Uma dissertação, ela vai ter pelo menos 4 parágrafos. Um parágrafo introdutório, 2 parágrafos de desenvolvimento, pelo menos, e um parágrafo conclusivo. Então, na introdução, a introdução seria aquela parte que apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Ao posicionar-se, o autor formula uma ideia ou uma tese do texto. Uma boa introdução vai ser caracterizada basicamente pela clareza e delimitação dos assuntos expostos, e pela orientação e encaminhamento do leitor ao assunto que será desenvolvido no decorrer do texto. Portanto, a introdução de sua redação deve apresentar o assunto, que é o tema da redação, além de sua tese, o seu posicionamento acerca do tema que será discutido. Então, você apresentou o tema, apresentou a sua afirmação, e você também pode colocar dentro da sua introdução o resumo dos argumentos que você vai tratar durante o desenvolvimento. Então aqui, pessoal, nós temos um exemplo de um parágrafo introdutório. Então vejam aqui. Percebe-se que no Brasil os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de uma estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Então, esses elementos que estão em vermelho aqui vão formar para nós, pessoal, o tema da redação. Então, o que seria o tema da redação? Os desafios da formação educacional dos deficientes auditivos. E a respeito desses desafios, o produtor do texto apresenta sua tese, a sua afirmação, ou seja, o seu posicionamento a respeito do tema. Os desafios auditivos os deficientes auditivos estão desfavorecidos no tocante à formação educacional no Brasil. Essa seria a tese, já que o país enfrenta uma série de desafios para atender essa demanda. Então, além do tema e da tese, que é o que eu acabei de ler para vocês, nós vamos ter o resumo do que vai ser discutido no corpo do texto. Que desafios, então, são estes para atender essa demanda?
A carência da estrutura especializada no acompanhamento desse público, este seria um argumento que comprova, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Então, são dois argumentos que são apresentados aqui na introdução, certo? Agora, há várias formas de introduzir o tema. Você pode trazer uma referência histórica logo no início, pode citar um filme, pode citar uma frase de alguém entendedor do assunto, para depois apresentar o tema. Lembre-se de que o que vai citar deve ter relação direta com o tema. E sobre o tema, você deve apresentar um posicionamento e um encaminhamento para uma discussão. Ou seja, é interessante já deixar bem claro, no primeiro parágrafo, o resumo dos argumentos que você vai desenvolver nos parágrafos seguintes. Então vejam aqui, nesse exemplo. Na antiga Esparta, crianças com deficiências eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Então, pessoal, vocês viram aqui, quando eu coloquei em vermelho aqui, na antiga Esparta, está fazendo uma referência histórica. Então, lá na antiga Esparta acontecia isso, as crianças deficientes eram assassinadas. Aí depois que ele faz essa alusão histórica, ele joga para a contemporaneidade. A aluna Mariana Camelier Mascarenhas. Então, aí ela joga para o momento atual. Então, lá na antiga Esparta acontecia aqui, daquela forma. E agora acontece dessa forma. Essa barbárie não ocorre mais. Porém, olha o elemento coesivo aí, né? Então, isso aí já faz parte do passado. Porém, e aí nós vamos iniciar uma oração que contrapõe a isso. Há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial aos surdos, o acesso à educação. Isso aqui, gente, é a tese. Então, hoje, apesar de não ter mais mortes de crianças deficientes, né, assassinatos de crianças deficientes, há dificuldades para garantir a eles o acesso à educação. Isso é a tese. E logo em seguida vai apresentar os argumentos que sustentam essa tese. Por que há dificuldades? Porque há preconceito ainda na sociedade e a falta de atenção do Estado à questão. Então, aqui nós tivemos uma alusão histórica, transpôs para o momento atual, apresentou a tese e apresentou o resumo dos argumentos. Bom, desenvolvimento. No desenvolvimento, você discorre sobre os argumentos que você apresentou na sua tese, tá? Então, normalmente, esse desenvolvimento é composto por 2 parágrafos, cada qual para a defesa de um argumento. O número de parágrafos depende da quantidade de argumentos que o produtor do texto apresenta. No entanto, precisa atentar-se para a quantidade de linhas. Então, o texto do Enem deve ter de 25 a 30 linhas para a produção desse texto. Então, a apresentação do argumento vai aliar informação e opinião. Não adianta só apresentar informação, você tem que se posicionar diante daquela informação que você apresentou. Você pode citar uma pessoa que tem um lugar de fala sobre o tema, isso é informação, né? E também uma citação. Sequencialmente, você vai tecer comentários sobre essa citação, produzindo uma reflexão produtiva sobre o tema. Então, você não vai citar uma frase qualquer, essa frase deve estar relacionada ao tema. Além da citação, você pode apresentar um dado estatístico, um exemplo ou uma alusão histórica. Tudo isso deve ser acompanhado de comentários que colaborem com a defesa do seu ponto de vista. Então, colocou informação, colocou dados, colocou alusão histórica, colocou um exemplo, você tem de tecer comentários logo em seguida para
reafirmar aquilo que você acabou de apresentar, senão fica sem sentido. E muito importante, lembre-se de defender apenas um argumento por parágrafo. Então, para a defesa, basta um dos elementos que eu listei anteriormente. Ou você apresenta uma citação, um exemplo, um dado estatístico ou uma alusão histórica. Não precisa apresentar tudo de uma vez, não, porque aí fica confuso. Lembrando que você não tem tantas linhas assim para defender os seus pontos de vista, né? Então, aqui eu tenho um exemplo também de um parágrafo de desenvolvimento, feito por essa mesma aluna, né? Então, inicialmente, um entrave, um problema é a mentalidade retrógrada da parte da população, que age como se os deficientes auditivos fossem incapazes de estudar e, posteriormente, exercer sua profissão. De fato, tal atitude se relaciona ao conceito da banalidade do mal, trazido pela socióloga Hannah Arendt. Quando uma atitude agressiva ocorre constantemente, as pessoas param de vê-la como errada. Então, um exemplo disso seria a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. Nessa situação, o medo do preconceito, que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem dos seus direitos, fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta, apenas mais dissimulado. Então, vamos voltar aqui, gente, para o parágrafo introdutório. Então, aqui fala que os dois argumentos, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e a falta de atenção do Estado. Então, aqui ele vai falar sobre o preconceito existente na sociedade. Então, a mentalidade das pessoas que veem os deficientes como pessoas incapazes. E para sustentar isso, ela coloca, o conceito dado pela socióloga, sobre a banalidade do mal. O mal recorrente acaba sendo visto como normal. E aí, para sustentar ou para reforçar, essa afirmação, ele coloca o exemplo. Um exemplo disso é a discriminação contra os surdos nas escolas e faculdades, seja por olhares maldosos ou pela falta de recursos para garantir seu aprendizado. A partir nessa situação, ele vai falar das consequências desse comportamento preconceituoso com relação aos surdos, certo? Então, esse aqui ela desenvolveu a ideia de que existe preconceito contra os deficientes auditivos. E, além de existir esses preconceitos, existem consequências a partir dos mesmos, Então, o que ela usou para sustentar o seu argumento foi a fala, o conceito da banalidade do mal da socióloga Hannah, Então, aqui ela utilizou uma citação para sustentar o seu argumento. Pois bem, depois nós temos a conclusão. A conclusão é o momento do produtor do texto apresentar uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção precisa ter vários elementos. Ela precisa ter um agente, ou seja, aquele que vai praticar a ação ou a intervenção. A ação em si, que seria a intervenção. O meio para atingir essa ação, o como vai fazer. O detalhamento, esse detalhamento pode ser tanto do agente, como da ação, como do meio, E, por fim, nós temos também, além desse detalhamento, nós vamos ter o objetivo ou finalidade. Então, agente, ação, meio, detalhamento e finalidade ou objetivo, tá? Então, vejamos aqui o parágrafo de exemplo, que é um parágrafo conclusivo. Então, logo, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a estes maiores chances de se inserir no mercado,
mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Então, eu grifei aqui o logo, que é um conectivo conclusivo. Você pode utilizar outros, como dessa forma, portanto, destarte, né? Então, é interessante sempre utilizar um conectivo conclusivo. Depois, o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, esse seria o agente, então aquele que vai praticar a ação. Proporcione a eles maiores chances de se inserir no mercado, seria a ação propriamente dita. Mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, seria a forma, o meio como se vai atingir essa ação. Com profissionais especializados em atendê-lo, isso seria o detalhamento do meio, né? Ou seja, do como vai ser realizada a ação. E o a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego, seria o objetivo ou finalidade da ação. Então, o parágrafo conclusivo, ele se estrutura dessa forma. Bom, pessoal, aqui nós vamos ter as atividades. Então, aqui nós temos um texto motivador que fala sobre a mobilidade urbana, tá? Depois nós vamos ter um quadrinho aqui, uma charge, né? Também falando sobre a mobilidade urbana, tá? E na sequência, a atividade. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, como que você vai redigir essa redação? Primeira coisa que você tem de pensar, qual seria, então, o tema, né? Então, os textos aqui, tanto o texto como a charge, estão falando sobre mobilidade urbana. Então, ou seja, o ir e vir das pessoas, né? Como se dá. Então, como que seria, qual que seria a maneira de redigir esse texto? Então, tá falando aqui, ó, a gente vê o tema. Os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Mobilidade urbana, ela vai ocorrer aqui no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Só que aqui está falando da mobilidade no Brasil, mobilidade urbana no Brasil. E a respeito dessa mobilidade urbana no Brasil, está falando sobre os desafios, né? O que atrapalha a movimentação das pessoas no dia a dia. Então, veja que o tema são os desafios da mobilidade urbana no Brasil, ou seja, quais são os problemas que interferem nessa mobilidade. No primeiro parágrafo, vocês vão fazer uma referência histórica acerca da mobilidade urbana. Como ela era no passado, como ela é hoje. E na sequência, apresente o resumo dos dois problemas que interferem nesse tema. Se vocês não conhecem muito bem o tema, vocês podem fazer uma pesquisa sobre, tá, pessoal? Aí, nos parágrafos de desenvolvimento, vocês vão discutir ou desenvolver os argumentos apresentados no parágrafo introdutório. É o momento de apresentar dados, citações ou exemplos que validem ou sustentem os seus argumentos. E no parágrafo conclusivo, vocês vão apresentar a proposta de intervenção para diminuir, para amenizar ou para solucionar os problemas que foram discutidos no texto, contendo o agente, a ação, o meio ou modo, o detalhamento e o objetivo ou finalidade. Então, né, na proposta de intervenção, vocês vão ter que ter tudo isso, o agente, a ação, o meio, o detalhamento e objetivo, tá? Então, espero que vocês aí voltem no vídeo, né?
veja as explicações que eu acabei de dar para que vocês possam construir o texto de vocês. Não tenham medo de errar, gente. Quanto mais textos vocês construírem, melhor vocês vão ficar. Então, assim, tentem, façam, que a melhor maneira de aprender é essa. Bom, aí nós temos, pessoal, a semana 2, tá? Que nós vamos tratar sobre a leitura e interpretação na redação do Enem. Então, para que o aluno ele consiga redigir uma boa redação no Enem e tirar o tão sonhado 1000, ele precisa de 3 coisas básicas, que é o treino. Quanto mais redações vocês fizerem, melhor vocês estarão preparados para fazer essa redação. Leitura de bons textos, né, informativos, né? Então, procurem ler sobre temas da atualidade. Isso também ajuda na hora de produzir um texto. E interpretação. Eu preciso ler e entender aquilo que eu estou lendo. Então, isso também é um exercício, né? Interpretação é um exercício que muito vai ajudar você, né, que é o produtor dessa redação, a redigir o seu texto. Bom, pessoal, uma coisa importantíssima para a gente aprender a interpretar de forma eficaz os temas, para a gente aprender de modo eficaz, nós precisamos analisar frases, temas, né, que já fizeram parte de propostas de redação de exames passados. Então, do lado de cá, nós vamos ter a frase tema. Então, viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Como que eu vou achar o assunto central? Eu vou pegar a parte mais importante. Será que a parte mais importante é viver em rede no século XXI? Ou a parte mais importante é os limites entre o público e o privado? Então, vocês observem aqui que quando eu falo de limites entre público e privado, já é um desmembramento do tema. A respeito do tema, você vai tratar sobre esses limites entre o público e o privado. Então, o assunto central, que é mais importante aqui, é viver em rede, né? Que é o que nós estamos mais fazendo, né, no momento atual. Depois nós temos aqui um segundo tema, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, qual seria o tema? O que seria mais importante aqui? É a violência contra a mulher. Onde? Lá na sociedade brasileira. E a respeito dessa violência contra a mulher lá na sociedade brasileira, está falando que ela é persistente, que ela continua acontecendo, né? Mas o tema, o assunto central, vai ser violência contra a mulher. Depois nós temos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, vocês veem que a parte mais importante, a parte essencial aqui, seria a intolerância religiosa, certo? Bom, agora, gente, nós vamos ver alguns tabus que envolvem os textos base. Então, na redação do Enem, eles apresentam alguns textos base, e a partir desses textos base é que vocês vão descobrir o tema, tá? Eles vão falar o tema é esse. Eles vão apresentar os textos motivadores, você vai pensar sobre o que esses textos estão falando. Então, aí que entra, né, a interpretação, tá? E depois vocês vão redigir o texto de vocês, tá? Então, a partir da leitura desses textos, vocês vão ver o que tem em comum em cada texto, para depois vocês entenderem. Mas sobre o que mesmo eu vou ter de falar, né? Então, a respeito desses textos base, nós temos alguns tabus, alguns mitos, né, a respeito disso. Então, vejam bem, primeiro mito, esses textos bases podem ser usados para a construção do texto Enem? Sim. Você não vai fazer cópia deles, mas você pode utilizar as informações que estão lá dentro para você redigir o seu texto. Então, não somos os detentores de todo o conhecimento, não é mesmo? Então, vejam, pessoal, que lá na prova do Enem, eles vão apresentar qualquer tema.
Então, por isso é importante você ler sobre inúmeros temas. Você tem de estar antenado com a atualidade, né? Temas sociais, temas científicos, temas tecnológicos, temas políticos, né? Então, pode acontecer de tudo nessa prova. E nem sempre nós vamos saber de todos os temas. Você pode treinar vários temas, mas na hora da prova do Enem, pode ser que você não conheça aquele tema proposto. Portanto, é super aceitável que nos deparamos com temas sobre os quais não temos uma base sólida para a construção de uma dissertação e argumentos. Então, como a gente não sabe tudo, a gente pode ser surpreendido. E é aí que os textos motivadores entram. Eles são uma coletânea de textos que vão nos auxiliar na elaboração da nossa redação, certo? Então, eles podem ser usados? Sim. Só que eu não posso fazer cópia deles, tá? Então, a cópia de qualquer trecho pode te prejudicar? Sim. Então, muitas pessoas acham que podem copiar trechos ou a totalidade de algum texto motivador. Isso não pode acontecer. Porém, a competência 3 da avaliação da prova já prevê que o aluno pode selecionar ou relacionar ou organizar ou interpretar informações, fatos, opiniões que o ajudem a redigir a redação. Então, é de onde mais, além da própria cabeça, você poderá tirar informações, fatos e opiniões, senão dos textos motivadores, já que não é permitido consultar nenhum material externo. Então, é dali mesmo que você vai tirar as suas informações. Você não pode fazer cópia, mas você pode, de repente, citar alguma coisa que está dentro daquele texto base para te ajudar, né, na formulação do seu texto. Bom, e aí, gente, nós temos as atividades dessa semana. A primeira atividade é a seguinte: analise as frases temas seguintes que foram de provas anteriores do Enem. Você deve identificar o assunto central de cada uma delas e justificar por que acha que tal trecho é o assunto central. Então, gente, aqui eu coloquei só 3, tá? Mas na atividade de vocês tem mais, tá? Então, nós vamos comentar aqui. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O que seria mais importante, a manipulação do comportamento do usuário ou o controle de dados da internet? O que seria o elemento gerador? Então, é claro, gente, que nós vamos observar que o elemento gerador é o controle de dados na internet. É esse controle que leva à manipulação do comportamento do usuário, tá? Então, se você curte determinadas coisas, vão aparecer sempre coisas daquele tipo para você curtir. E aí é construído um perfil seu na rede. Então, na hora que eles vão vender alguma coisa, eles já sabem, por meio dos perfis dos usuários, que determinadas coisas devem ser direcionadas para aqueles perfis. Então, assim, eles têm uma maneira de saber como a gente pensa, quais são as nossas preferências, né? Então, isso está dentro desse tema, controle de dados na internet. Depois, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. O que seria o mais importante aqui? É a formação educacional dos surdos. Esse é o assunto geral. Onde que ele acontece? Lá no Brasil. E a respeito dessa formação educacional dos surdos, quais são os desafios, tá? Então, o assunto geral seria a formação educacional de surdos, e a respeito desse assunto geral, eu vou falar dos desafios para essa formação aqui no Brasil. Depois nós temos um outro tema, que foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Publicidade seria um assunto geral. E aí, infantil já está especificando a que público é destinada essa publicidade e quais são as questões ou os problemas que envolvem esse contexto da publicidade infantil, tá? Na atividade 2, está perguntando assim:
Responda analisando o gráfico a seguir, texto motivador 3 do Enem 2020, quais informações você usaria em uma redação sobre o tema, o estigma associado às doenças mentais da sociedade. Esse tema, gente, foi o tema da redação de 2020. Muitas pessoas tiveram dúvidas devido à palavra estigma. Então, é de suma importância que você saiba o que seria o estigma. Então, a pessoa sofre estigma relacionado a um problema que ela possui, que é uma doença mental, ou seja, ela sofre preconceito por possuir determinada doença mental. Então, era para falar aqui sobre esse preconceito, né, que está ligado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, assunto geral, doenças mentais. A respeito desse tema geral, você vai tratar sobre os preconceitos que as pessoas sofrem no Brasil por conta dessas doenças mentais. Bom, e aqui nós vamos ter, então, o arquivo, né, o gráfico. Então, aqui vocês vão observar que tem informações gerais sobre o tema e tem informações mais específicas. Lembrando que vocês vão falar sobre o estigma relacionado às doenças mentais aqui no Brasil. Não é de modo geral, é aqui no Brasil, já delimitou. Então, quais informações dessas vocês utilizariam na redação? Então, vocês teriam de usar informações mais relacionadas com a realidade brasileira. Então, aqui depois vocês vão olhar direitinho para que vocês possam responder essa questão. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, né? Deixando uma mensagem. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo o que a vida nos dá. Então, eu espero que vocês tenham me compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês, boa semana, bons estudos e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.